Ontem, o Papa Francisco canonizou os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Todos os adeptos da fé católica comemoraram o fato, de o Rio Grande do Norte ter ganhado seus primeiros santos. A história contada sobre os massacres é impactante, mas os historiadores fazem ressalvas à versão amplamente contada. A beatificação de 30 santos potiguares no último domingo, 15 de outubro, é o ápice da história recontada pela Igreja Católica há anos. Holandeses, liderados pelo mercenário alemão Jacob Rabi, invadem cultos católicos, descumprem acordos de paz pré-estabelecidos e, com auxílio de povos indígenas, protagonizam os massacres de Cunhaú e Uruaçu em 1645, onde hoje estão os municípios de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante. Os padres das duas paróquias se dizem emocionados com a finalização do processo de canonização. Eu penso que o testemunho dos santos mártires, ele é muito forte em todos os sentidos, da convicção de fé, da vivência da fé, dos princípios evangélicos, da luta pela justiça, da luta pela vida, do contributo que nós cristãos devemos dar para a paz do mundo. Então, e eles enfrentaram a violência pacificamente. Esse é um grande legado. Eles venceram a violência, dando a própria vida livremente. A gente encontrar na nossa história, no nosso chão, homens e mulheres, independentes de serem padres ou não, mas que tiveram a coragem de morrer por um ideal. Aqui no município de São Gonçalo do Amarante foi erguido um monumento em memória dos mártires. Segundo os registros da Igreja Católica utilizados no processo de canonização, o sangue de mais de 170 fiéis foi derramado por toda a extensão desse campo. Mas a visão dos historiadores sobre os episódios de Cunhaú e Uruaçu tem entrado em choque com a versão que é divulgada pela Igreja Católica. A divergência se dá principalmente pelo protagonismo atribuído nos eventos. A gente entende que a super celebração que envolve hoje o chamado feriado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu tem a ver com uma visão enviesada da história que prioriza determinados atores sociais, ao passo que suprime outros. Nesse caso, o colonizador português é exaltado, é vitimizado, é glorificado, enquanto que a herança histórica que ele deixou é justamente oposta. Ele foi o vetor do massacre, de todos os massacres, não desse especificamente, mas dos grandes massacres da história colonial brasileira. Eles foram os caras que exploraram, que tiraram o material precioso, que lucraram economicamente, que trouxeram a escravidão. Então, o legado colonial português, que é esse, na verdade, se cria uma cortina de fumaça, onde a visão histórica fica embotada por um episódio de vitimização. Outro ponto de discordância entre a versão histórica e a propagada pela Igreja Católica é a participação dos índios nos eventos. Os holandeses, só no primeiro momento que eles ocuparam o Rio Grande do Norte, invadiram o Rio Grande do Norte, pelo forte, eles trouxeram vieram bastante armados, bem armados, um contingente muito forte. Eles traziam 800 soldados, navios, muita munição. Para este dia 3, eles pediram reforço. Vinham por dois caminhos o reforço que saiu de Recife para cá. Um pelo mar e outro por terra. Exatamente para reforçar as lutas dos holandeses. E os caminhos, eles não conheciam. Quem conheciam? Os índios. Então, e os índios entraram nessa história assim. Aqueles indígenas vinham de muito tempo sendo massacrados pelos portugueses. Então, como os portugueses os massacravam, eles acabaram se aliando aos inimigos dos portugueses, os holandeses, que tinham historicamente uma política de maior tolerância com as populações indígenas. Na hora do conflito, os indígenas fizeram os cálculos deles e perceberam que apoiar os holandeses parecia ser melhor, Os prejuízos para eles pareciam ser menores com o apoio aos holandeses.
Alguns membros da Igreja Católica assumem posições menos radicais sobre a participação de indígenas nos eventos. É o caso do padre Murilo, que retira dos índios o protagonismo sangrento. Eu digo que os índios, eles foram dominados, né? Os índios não são protagonistas, neste momento, desta tirania. Mas para a historiadora Leilane Assunção, o discurso da Igreja Católica deve ir além. Porque a posição oficial é que vai pautar que ele possa dizer assim, ó, não, mas espera aí, se você é católico e não concorda com isso, você vai ter que ou mudar de opinião ou mudar de religião, porque a posição oficial da religião agora é essa, sobre povos indígenas, sobre homossexualidade, sobre mulher, né? Enquanto a gente continuar a ver que a Igreja Católica continua a condenar o uso de preservativo num mundo, uma superpopulação, num mundo superpovoado, com pessoas, né, na miséria, a Igreja Católica continua alimentando seus rituais de ostentação, de muito luxo, né? O que é o Vaticano? É um lugar dos mais luxuosos do mundo e que fica falando da humildade. Então, enquanto a gente ainda viver essas incongruências entre o que alguns clérigos falam e o que efetivamente é a Igreja, eu tenho pouquíssima credibilidade nessas palavras. Leilane Assunção vê com preocupação o crescimento da pauta conservadora e religiosa no país. O Estado laico no Brasil, ele está ameaçado, ele está em xeque, né? Eu acho que não é coincidência justamente que essa discussão dos mártires hoje está com tanta visibilidade, tem a ver com o tipo de ofensiva que o cristianismo, seja evangélico, seja católico, tem feito ao Estado laico, as intervenções, né? A gente vê aí o cristianismo tentando pautar a pauta que é da psicologia e dizer que a homossexualidade tem cura, o cristianismo tentando pautar a pauta da arte, dizendo que essa arte aqui é profana, é insana, é indecente, né? Então a gente está vendo uma super exposição do cristianismo hoje, do fundamentalismo cristão, seja protestante, seja católico, e que nós, os pensadores da humanas, a gente tem que estar muito atento, porque é uma prerrogativa da Constituição de 88 a preservação da laicidade do Estado. E toda vez que o Estado não é laico, os massacres como os de Cunhão e Uruaçu se tornam possíveis, né? Massacres por cunho religioso.